Shabbat Shalom. Essa semana eu estava dando uma aula, quando eu precisei buscar uma analogia para um conceito que eu estava tentando explicar. Eu confesso que a minha escolha não foi das mais felizes, e eu acabei comparando o acelerar, quando a gente vê o sinal amarelo, um hábito brasileiro que, pela frequência, acabou se transformando quase numa regra de trânsito, com o fato de que alguns costumes judaicos, quando praticados e repetidos por muitas gerações, ganham quase força de lei. Minhag Avoteinu é o termo técnico para quando isso acontece. Minhag Avoteinu quer dizer tradição dos nossos antepassados. Tem quase força de lei. Quem já teve nesse papel de explicar um conceito complexo, sabe que muitas vezes estabelecer uma analogia com alguma coisa conhecida ajuda muito para que as pessoas consigam começar a entender do que a gente está falando. No entanto, a busca por analogias e metáforas faz parte não só de como a gente explica conceitos complexos, mas também de como a gente entende esses conceitos. Na introdução do seu livro Metaphors We Live By, um clássico no estudo de metáforas, George Lakoff e Mark Johnson afirmam que o nosso sistema conceitual ordinário, em termos daquilo que pensamos e agimos, é fundamentalmente metafórico na essência. Os conceitos que governam nossos pensamentos não são apenas assunto do intelecto, eles também governam o funcionamento da rotina, até nos seus detalhes mais mundanos. Quando a gente pensa em Deus, as metáforas então são essenciais. A pastora Caroline Jane Bowler afirma a esse respeito: ainda que as nossas metáforas de Deus não sejam descrições formais, não há forma de pensar em Deus sem metáforas. Nossas metáforas apontam para o Deus no qual acreditamos, e o apontar é vivenciar. Se apontamos emocional, mental e espiritualmente para Deus como aquele que conforta, então é provável que vivenciemos conforto. Se, por outro lado, apontarmos para Deus como capataz, podemos ter a experiência de um Deus exigente. Os rabinos da antiguidade reconheciam o poder das metáforas, ou de mashal, a palavra em hebraico, e abusavam delas nos seus midrashim. Uma das metáforas mais recorrentes para falar de Deus é falar de Deus como rei. Uma metáfora que se repete na fórmula clássica das brachot. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Você é abençoado, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo. Nesses midrashim, pensar em Deus como rei permitia aos rabinos pensar como se relacionar com o divino, como honrar a Deus, mas também como entender as formas como Deus se relaciona com a humanidade. Será que nós somos o filho querido de um rei amoroso que desculpa todos os erros sem punição? Ou será que nós somos o filho esforçado de um rei distante, que apesar de todas as nossas tentativas, nunca responde aos nossos pedidos? Quem mais vive no entorno do rei? Algumas vezes, na literatura rabínica, a gente encontra Malachei Asharet, os anjos da corte celestial, que vivem ao redor de Deus e que, com frequência, por ciúmes, tentam sabotar os esforços humanos. Outras vezes, a gente encontra o rei na companhia do seu mordomo, um empregado especial que goza de toda a intimidade do rei. O rei se troca na sua frente, lhe faz os pedidos mais descabidos, pensa em voz alta, sem se importar que o mordomo esteja ouvindo. Professor querido, o filósofo Moshe Halbertal, da Universidade Hebraica de Jerusalém, destaca que essa intimidade da qual desfruta o empregado não vem necessariamente de um lugar de dignidade, de ish el re'ehu, de uma pessoa com outra,
e sim de um lugar de invisibilidade, como se o empregado fosse um móvel, uma coisa que simplesmente está no quarto. De forma sutil, a mesma intimidade que eleva a dignidade, quando dirigida a uma pessoa querida, pode ter o efeito oposto e causar humilhação, quando na sua raiz está a invisibilidade do outro. Na paraxá dessa semana, a gente talvez tenha uma dessas situações em que a intimidade da qual desfruta o empregado pode ser entendida como evidência da dignidade dele ou da falta da dignidade. Após o falecimento de Sará, Abraham, com a idade já avançada, decide que é hora de buscar uma companheira para o seu filho Yitzhak. Assim está escrito na Torá. E Abraham disse ao servo sênior da sua casa, que tinha o comando de tudo que ele possuía: põe a tua mão debaixo da minha coxa e te farei jurar por Adonai, o Deus do céu e da terra, que você não tomará uma esposa para o meu filho, das filhas dos cananeus, entre os quais eu habito, mas irá para a terra onde nasci e arranjará uma esposa para o meu filho Yitzhak. Está claro que é uma função importante, encontrar uma parceira para o filho, através do qual Deus garantiu a Abraham que vai se dar a continuidade das suas bênçãos. E essa função de imensa centralidade, Abraham dá ao seu servo mais experiente, aquele que liderava a equipe da sua casa. Minha vida toda eu aprendi que esse servo era Eliezer. Mas o fato é que o texto mantém o servo sênior da sua casa, que tinha o comando de tudo que Abraham possuía, sem nome. O servo vai a Nahor, encontra Rivká, negocia os termos do seu casamento com Yitzhak, atrás de volta. Em resumo, ele desempenha com excelência, com primazia, a função complexa que Abraham lhe tinha atribuído. E mesmo assim, a gente não sabe o seu nome. É a tradição rabínica que, incomodada com a falta do nome do servo sênior, o identifica em um midrash como Eliezer. Mas, na verdade, a única vez que o nome de Eliezer aparece na Torá é em uma reclamação de Abraham, que pedindo a Deus um descendente para que as suas posses não sejam todas entregues a Eliezer. Será que Eliezer era para Abraham como o móvel no quarto do rei? Alguém com quem ele podia contar para desempenhar as tarefas mais sensíveis, mas que não merecia o mesmo tratamento de dignidade com que ele recebeu, por exemplo, os 3 homens que vieram visitá-lo no comecinho da paraxá da semana passada, a quem ele chamou de meus senhores, lavou os pés e serviu comida. Será que a intimidade com o mestre veio às custas de não ser percebido como um igual, como alguém que merece exatamente o mesmo tratamento digno? A gente vive numa época de mecanização de todos os nossos relacionamentos. A gente acha que é amigo de pessoas com quem a gente nunca trocou uma única palavra, porque é isso que as redes sociais dizem para a gente. A gente conta os nossos amigos aos milhares. E, ao mesmo tempo, a tecnologia nos afastou das pessoas com quem a gente, de fato, se relaciona. Antes, a gente encontrava o vendedor da loja cara a cara. Quem sabe a gente sentaria ao lado dessa pessoa na sinagoga. A gente tinha com o vendedor, com a vendedora, uma relação respeitosa. A gente sabia que o tom da conversa teria impacto em outras instâncias, pelo menos podia ter impacto em outras instâncias. Mesmo antes das redes sociais, isso mudou de forma profunda e a gente passou a ter relações profissionais e comerciais com pessoas completamente fora dos nossos círculos sociais, a se relacionar com atendentes de call center, com os quais a gente não tinha um relacionamento respeitoso. Se alguém pensar o tom da conversa que você tem com a atendente de call center quando você está bravo com a operadora, e pensa se você teria o mesmo tom de conversa se essa pessoa estivesse na tua frente.
Nas redes sociais, a distância e a possibilidade do quase anonimato permitiram que a gente desenvolvesse condutas ácidas, que acabaram corroendo também o tecido social fora do mundo virtual. Quantas vezes a gente não comete, também nós, o pecado do rei, e tratamos aqueles que nos servem de uma forma muito distinta daquela que a gente reserva para as pessoas que a gente considera iguais. Quantos de nós sabem o nome dos porteiros do prédio, da equipe de limpeza da tua empresa? Quantos de nós tratam o direito da empregada doméstica ao descanso, com o mesmo afinco com que tratam do seu próprio direito às férias? Quantos de nós ficamos irritados ao receber uma mensagem profissional não urgente no celular, no meio do feriado ou no meio da noite? A gente não pensa duas vezes antes de enviar mensagens muito parecidas para as nossas equipes. Eu preciso confessar que eu mesmo sou culpado de algum desses pecados aos quais eu fiz referência. Não saber o nome de vários dos meus colegas de trabalho e mandar mensagens em horários inapropriados, ao mesmo tempo que eu mesmo me irrito quando fazem isso comigo. Além dos rabinos, dos Hazanim, dos músicos, que porque a gente está na frente das câmeras, as pessoas acabam conhecendo a gente. Então, uma grande equipe, grande em número, grande em competência, grande em dedicação, que constrói essa comunidade e que nem sempre recebe o crédito merecido. Um Shabbat Shalom muito carinhoso.